É um assunto que eu nunca falei aqui no canal. Não sei se eu deveria falar, mas vou falar. É mais viciante do que cocaína. Largue a pornografia. Eu fiz isso há 3 anos atrás. Não adianta pensar em IA, não adianta pensar em ser um excelente programador, estudar Python, estudar JavaScript, estudar Rust, o que a pessoa quiser escolher, se a primeira mente dela tá detonada. Tu é um bebê ou tu é um homem. Não é sobre trabalhar mais, mas é sobre trabalhar melhor. A gente está passando por um período claro de oportunidades. A IA, ela não vai ajudar muito para quem não sabe, porque a gente vai precisar fazer as perguntas certas. E aí eu vou me apropriar aí de uma expressão do Fábio Akita, né? É bullshit. Mas o nível de complexidade vai crescer também. A IA vai promover uma geração de pessoas preguiçosas, assim como as redes sociais têm emborrecido a geração mais nova. É inegável que pessoas estão fazendo coisas incríveis com IA. Pessoas já estão mudando de vida com IA. E se a gente simplesmente ignora o movimento e acha que é só mais uma ferramenta qualquer, que eu escolho não participar, a chance de a gente ficar defasado é muito grande. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa, não é um podcast, é uma conversa entre eu e o Cid. Opa! Pronto, terminamos as introduções, vamos começar a falar do tema. Gente, a gente vai falar de muita coisa massa sobre perspectivas de programação em 2024. Não vai ser uma conversa tradicional, vai falar de muita coisa fora da caixa. E se para você provar que não é uma pessoa que faz parte dessa geração de fragmentados, pessoas que passam 2 minutos no vídeo e saem, eu te desafio a ficar até o final do vídeo, que vai ser muito massa. Antes de começar, eu queria dar só um recado, link na descrição de um evento muito massa que nós vamos falar de forma muito mais profunda de vários temas que serão abordados aqui, e o principal deles é o essencial para um programador, que é transformar ideias em aplicativos, transformar ideias em real valor para um negócio, para uma empresa, para uma startup, e tudo isso vai ser abordado nesse evento, além de falar sobre inteligência artificial, sobre segundo cérebro, como se preparar para um mercado que está em constante mudança. Então, link na descrição, vem fazer parte com a gente desse evento, que vai ser 3 lives, então você vai poder interagir, perguntar, conversar com a gente. Eu sei que vai ser muito legal estar junto com vocês. E Pessoal, já é semana que vem, hein? Já é semana que vem, exatamente. No comecinho de abril, primeira semana de abril, a gente vai estar falando sobre muitas coisas transformadoras aí no mundo da programação. Gente, hoje a gente vai falar, e existe uma lógica na sequência. Eu quero falar primeiro sobre o nosso cérebro, como a gente pode pensar em algumas coisas importantíssimas para que a gente possa ter saúde, para daí a gente pensar no trabalho. Vou falar primeiramente de forma mais geral no trabalho, e não menos importante do que você vai precisar desenvolver como trabalhador dessa era do conhecimento, 2024, muita IA, muita coisa trabalhando junto com a gente. Existem alguns aspectos que a IA não vai conseguir preencher nunca, e a gente precisa estar atento a isso. A gente vai falar muito também sobre IA, segundo cérebro, e depois sobre o essencial da programação. Eu quero dar um panorama de algumas coisas importantes. Beleza. Tem algum recado inicial aí, Cid, para falar, ou toco o barco aqui? Pode tocar o barco. Beleza. Gente, eu vou mandar logo a real aqui para vocês, né? Eu falar aqui olhando para o Cid, às vezes olhando para a câmera. É o seguinte, não existe mágica quando a gente pensa no nosso cérebro, né? Se entra lixo na nossa cabeça, dificilmente a gente vai ter saúde, vai ter como gerar algo bom através de um lixo que está entrando constantemente através dos nossos olhos, as nossas escolhas e tal. E eu estava comentando com o Cid, eu não lembro qual é o livro. Eu achei que fosse um livro, mas eu acho que é em outro livro que foi mencionado sobre isso, que é um desafio do autor, que é você ir para um shopping ou para uma praça, colocar uma venda nos olhos, abrir a boca e com a placa na mão dizendo, pode me alimentar. Vai passar uma senhora bondosa, vai colocar ali uma cocada na sua boca e você vai ficar, opa, rapaz, tá dando certo, 100% eu vou conseguir passar nesse experimento. Mas vai chegar um menino, vai lá, e vai melar a bolacha dele, caiu no chão, vai esfregar e vai botar na tua boca pra tu comer bolacha com areia e lama, entendeu?
Ou seja, a chance de dar errado é muito grande. E é isso que a galera tá fazendo. E é um assunto que eu nunca falei aqui no canal. Não sei se eu deveria falar, mas vou falar. Não sei se você concorda ou não. Mas o nosso canal aqui é composto por, eu diria que talvez 80% são homens. E eu digo assim, meu filho, olhe pra mim. Nunca falei tão sério com você. Largue a pornografia. Eu fiz isso há 3 anos atrás e eu tô dizendo isso não baseado só na minha experiência, que é uma experiência, mas a ciência tá falando que é mais viciante do que cocaína. Ele causa efeitos, né? Por exemplo, a incapacidade que nós temos de lidar com tédio tem a ver com isso, porque os neurônios, eles começam a desligar, porque é muita dopamina, muito efeito viciante, e aí ele diz assim, ó, se eu continuar com todos os conectores, eu vou ter um troço aqui, e aí ele começa a desligar, e quando você está numa situação normal de tédio, de um estudo, de um trabalho, a galera não consegue fazer exatamente por conta disso. Então, faça exercício, coma melhor, durma melhor, tudo isso vai te fazer um caminho de volta para a sanidade. De fato, esse quadradinho aqui, né, é o Black Mirror, né, aqui tá a foto da minha filha, né, o Black Mirror, essa tela, digamos assim, é o mundo da insanidade se o cara fica preso aqui. Isso detona o trabalho, isso detona o que o cara vai aprender, detona tudo, né? E uma das coisas, foi semana passada, semana retrasada, teve uma semana assim de muito trabalho, né? A gente está perto de um evento, a gente vai preparando coisa, eu estou gravando curso de Python, tem curso de IA que a gente está já em planejamento para gravar, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí essa semana eu vou dar o gás aqui, vou trabalhar à tarde, e aí depois os meninos dormiam, minha esposa dormia, eu voltava para o estúdio, e às vezes sem sono, continuava trabalhando, ia até 2 da manhã, teve um dia que eu fui até 3:30 da manhã, fazendo coisa, né? Trabalhando, lendo, estudando e gravando. E aí eu percebi que você perde muito rápido o senso de realidade. Se você fica muito focado numa coisa e você perde o equilíbrio, você começa a sair dessa realidade e acha que aquilo ali é o que se resume, algumas coisas começam a ficar, digamos assim, estranhas. Imagina, isso foi uma semana, imagina se eu levasse essa rotina, tipo assim, meses e anos. Você começa a perder o senso da realidade e, não, tô correndo aqui para no futuro eu ter mais tranquilidade, no futuro eu viver. Mas tem que viver agora de forma equilibrada, né? E você vai se acostumando com isso, né? Como Sim. aconteceu na pandemia, todo mundo se enclausurou ali, todo mundo foi se acostumando a viver naquela bolha, naquela redoma ali, protegido, né? Sem sair de casa e tal, né? Quantas crianças, quantas pessoas ali tiveram vários problemas, né? Sociais e psicológicos devido àquele isolamento, né? Isso não deixa de ser diferente, né? Também. E até o medo que a gente vai falar depois, né? Mas até fevereiro, mais ou menos 15 de fevereiro, eu tinha lido esse ano 14 livros. Né? Todo dia à noite eu estava lendo, tirando 1 hora e meia para ler. E nessas últimas 3 semanas, mais ou menos, eu não consegui ter a mesma rotina, exatamente porque aumentou uma demanda de carga horária, eu tive algumas reuniões à noite e tal. E aí eu estava conversando com a minha esposa, né, dizendo assim, ó, esse momento da leitura é um momento da sanidade. Né? E eu tenho trazido momentos de sanidade para vários momentos do meu dia, como, por exemplo, a hora do trabalho. Então, que a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, né? Então, não adianta a gente pensar, segundo o cérebro, não adianta pensar em IA, não adianta pensar em ser um excelente programador, estudar Python, estudar JavaScript, estudar Rush, o que a pessoa quiser escolher, se a primeira mente dela tá detonada, entendeu? Você pode até ser um programador excelente, mas vai ter burnout, não vai conseguir produzir, vai ficar receoso e tal. Então, a minha sugestão é que não seja esse cara que bota a venda nos olhos e deixa as pessoas te alimentar, faça um caminho de volta para a sanidade, se aprofunde, alargue os conhecimentos. Né? Eu estava vendo
lendo um livro, estou lendo 2 livros em paralelo agora, né? Que é uma coisa que normalmente eu evito fazer, que é o livro Trabalho Profundo, né? O Deep Work, e eu estou lendo outro que é o Range, que é o Porquê Generalistas Triunfam sobre Especialistas, né? E eu já tenho falado isso em alguns momentos, né? Quando você imagina um círculo do conhecimento, e se você sai, né, aqui de uma ponta e começa a ir em direção, né, vai aumentando a superfície do círculo quanto maior o raio, né? E aí, se você for muito especialista, você vai chegar num espectro tão estreito de conhecimento, você andou tanto em relação a fora do círculo, né, fazendo um movimento centrífugo para fora, que se aquela área que o cara escolheu, ela perde a relevância, ele tem uma dificuldade gigante de ir para outra área, porque a superfície do círculo lá fora é muito maior. Então o cara vai ter que sair na superfície, no raso, andar uma área gigante para ir para uma outra área completamente diferente. E ele pode se perder nesse caminho, né? Pode se perder, ele pode... Não conseguir, né? Ficar inseguro, ter medo. Não, eu não vou investir, mas não vou. Eu vou mudar de área, mas eu não vou. E ele fica lá na superficialidade, lá em cima. E o que esse autor defende, né, e também outras pessoas, né, que eu tenho lido, estudado, defendem, esse movimento de volta, que é o movimento centrípeto, que é o contrário, em direção ao centro, para você voltar para aquilo que é essencial. E às vezes o essencial é uma coisa tão boba, como, por exemplo, comer melhor, beber água, se hidratar, fazer um exercício, né, ter uma vida mais equilibrada, para daí você conseguir, voltando para os princípios, para coisas básicas, né, de saúde, de cuidado, dali você volta também, olhando para as áreas, para a programação, você volta para conceitos essenciais e dali você consegue fazer o shift para onde você quer ir, por exemplo, para uma nova empreitada, uma nova tecnologia de forma muito mais fácil, exatamente porque a gente volta para aquilo que é essencial. Então, em cima disso, a primeira coisa, né, que a gente gostaria de deixar como mensagem, cuide da sua cabeça, né? Se o cara não cuida da cabeça, tá o tempo todo vendo porcaria, vivendo uma vida viciada em videogame, passa o tempo todo videogame, aquilo ali vai fritando o mecanismo de recompensa da pessoa. Qualquer outra coisa passa a ser uma droga, passa a ser chato, um tédio, e aí o cara não se concentra, o cara não lê. Eu já comentei, acho que, não sei se conversa, não sei se comentei alguma vez online, estava conversando com os adolescentes e... Acho que foi na última mentoria você conversou isso. Eu falei na mentoria, né? Eu falei com o pessoal da mentoria. O cara abriu 150 vezes o TikTok num domingo de manhã. Só no domingo de manhã, de tarde ele não conseguiu mexer no celular, tava fazendo outra coisa e de manhã tava lá. 150 vezes o cara abriu o TikTok num período da manhã. Ou seja, é uma mente fragmentada. É uma mente dividida. Aí eu falei, não, cara, vamos ler, vamos cultivar a leitura. Não, mas eu não tenho imaginação, eu não gosto de ler e tal. Eu disse, cara, a gente precisa fazer... Aí eu até brinquei, né, com uns deles lá. Falei assim, tu é um bebê ou tu é um homem? Tu é uma criança, porque quem não faz o que quer é criança. Quer começa a chorar. Quer comer, chora. Quer fazer cocô, chora. Quer fazer xixi, chora. Tudo chora porque só faz o que quer. A gente não vai exigir de uma criança nada. Mais um adolescente de 15, 16 anos, né? Já não é nem adolescente, já tá virando adulto, né? Não gosto, não vou fazer. E tem gente que tá assistindo a gente, não gosto de ler. Mas não é uma questão de gostar, é uma questão de escolher, de escolha. E depois você vai ganhando amor por aquilo, uma vez que você entende que primeiro vai a razão e depois vai os seus gostos, suas emoções, elas vão caminhando depois, entendeu? Então, essa parte, para mim, é fundamental, é o básico. Beba água, durma bem, se alimente bem, né? E eu tenho evoluído, eu já estou na academia, vou completar 2 anos de academia, né? Ainda, por exemplo, não bebo muito refrigerante, mas ainda bebo de vez em quando, tá na hora de tirar, né? Às vezes eu esqueço de beber água principalmente à tarde, quando eu tô gravando, mas tá na hora de
melhorar, né? Tudo que a gente faz que já está bom, a gente pode melhorar e evoluir nisso, né? Então, acho que é importantíssimo. Saindo do tema de Mente sã. de mente sã, tem um tema que a gente estava até conversando, Cid, recentemente, sobre essa ideia do trabalho focado, né? Eu estava gravando e eu estava extremamente focado em um determinado trabalho nesses últimos, talvez, 4 dias ou 5 dias de trabalho. Eu gravei um pouco mais de 100 aulas. Inclusive, eu não sei se eu te contei, que eu gravei 10 aulas Contou. que deram errado, né? Tu não gravou a tela, né? Eu não gravei a tela do computador, eu mudei a câmera para ficar a tela inteira, aí eu dizendo, gente, nós vamos agora criar aqui esse código, e o cara vendo só a minha cara, assim, fazendo careta. O código tá massa, não sei o quê, e nada, né? E aí, quando eu voltei, eu vi que eu vi assim, a última aula não deu certo. Caramba, aí eu voltei o teclado para cima, aí a outra não tinha dado certo. Aí a outra não tinha, todas as aulas da tarde tinham dado errado, né? Aí quando eu voltei a gravar a primeira para regravar das 10, né? Eu comecei a aula de tela cheia, né? Gente, eu queria propor agora 1 minuto de silêncio, né? Eu acabei de gravar 10 aulas. Que não serviram de nada. Que não serviram de nada, eu tô com os costas todos doloridos aqui e tal. E aí, nessa hora aí que eu tava gravando, não sei se foi nesse dia ou se foi em outro dia, o Cid me mandou uma mensagem. Aí eu fiquei com o celular, eu não olhava o celular. Às vezes minha mãe liga ainda bem que tem edição, né? Mãe, pelo amor de Deus, tô gravando aqui, né? Indignado, né? Mas aí eu não fico olhando o celular, eu desligo o WhatsApp web, porque ele faz barulho e tal, tiro as distrações e gravo. Cara, eu não percebo a hora passar, vou gravando ali e tal, e sei lá, gravo 10, 15 aulas, depois subo, dou um cheirinho na minha filha, brinco, aí volto de novo e volto a gravar. Mas aí foi interessante que nessa hora o Cid me mandou uma mensagem, eu mandei um áudio para ele, de volta, explicando alguma coisa, era outro contexto. Quando eu voltei para gravar, eu estava ali fazendo alguns planejamentos para gravar logo na sequência. Eu já tinha me perdido como é que eu tinha organizado a sequência dos planejamentos. Eu estava fazendo aqui, pegando isso daqui. Eu já estava fora, já tinha saído da minha mente, já tinha descarregado da memória RAM o que eu estava fazendo. E aí eu percebi, eu estava lendo o livro, né? Eu estou lendo o livro Trabalho Focado, e ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre como as nossas empresas, elas não priorizam um trabalho focado, porque a gente está sempre com mensagem aberta, e-mail aberto lendo. Eu não leio e-mail mais, né? Já me libertei disso aí. Já não lia, né? Já não lia. Então, tem 7 mil e-mails não lidos. Tá tranquilo. Se você manda e-mail pra mim, né? Eu responder por 3 meses, não fico com raiva. Manda pro Cid que talvez chegue nele. Mande suporte@code.com.br, chegue bem rapidinho. Né? Então, eu já não tenho esse problema do e-mail, né? E também algumas redes sociais, meu problema é mais YouTube, né? Tipo Instagram, 3 minutos por dia só. Eu tento evitar o máximo, porque eu sei que ele é um buraco negro, e se eu for, eu me perco, né? Então já tenho essa consciência e já fico fora. Mas eu percebi naquele momento, eu falei assim, caramba, eu tava tão concentrado e fiz aqui 3 horas de trabalho realmente focado e tal. E aí, quando eu respondi, aí depois eu gravei um áudio pro Cid, né? Tu até falou, cara, eu preciso entrar nessa linha aí também, né? De conseguir se concentrar melhor e tirar as distrações do lado, né? Porque tu tava dizendo, né? Tu responde muito e-mail, né? Tu também muita coisa de mensagem, né? Se comunica com toda a equipe durante o dia ali, então sempre tem uma coisa para estar atendendo durante o dia, então é meio complicado você estar gerenciando, aparando vários pratos, e durante o dia também a gente vai ter atividades que precisam da nossa concentração e dedicação, né? Mas também existem papéis que têm uma demanda maior, digamos assim, por essa multitarefa, mas o autor defende que nós não somos de fato multitarefa. Essa é a verdade. Existe um custo para essa saída de uma tarefa para outra. Então, se a gente... eu estava vendo... Acho que foi o Facebook que criou, numa época aí, o andar aberto, né? Open Space maior do mundo, né? Tipo um andar gigante com a galera trabalhando lá.
Eu tenho quase certeza que a chance do cara entrar em um trabalho profundo durante um tempo maior, a não ser que ele bote um fone de ouvido ultra mega power, né? E bote lá um cancelamento de ruído, que nem eu tava uma vez, eu tinha comprado um fone, tava encantado, né? Tem música alta. Agora eu vou me concentrar. Agora eu vou me concentrar. Não, eu tava jogando videogame, sei lá, com fone, né? Tá o barulho e a minha esposa gritando, Leonardo, me ajuda. O menino tinha feito cocô, o outro tava correndo e tal. E eu não tava escutando nada. Quando eu escutei assim no fundo o barulho, ela deu um grito mais alto, quando eu tirei, aí viu a realidade do mundo, né? Mas, cara, é impressionante como essa questão do trabalho focado faz uma diferença muito grande. E a questão do equilíbrio. Eu estava vendo um método de produtividade de um cara, e já tem a ver um pouco com outro tema. São duas coisas que são fundamentais. Um é essa questão do trabalho focado, e o autor fala sobre o que é um trabalho focado, né? Que é basicamente você ter um tempo, uma janela de tempo significativa, concentrado, e um dos meus maiores problemas é querer fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, ter 300 mil abas abertas no computador. Eu trabalho com 3 monitores. Aí tem 15 abas num browser. Aí se eu botar para o lado, tem mais outro browser com 3 abas. Na tela do meio tem um outro browser com 7 abas. Quando por algum motivo eu preciso reiniciar o computador e abre todas as abas ao mesmo tempo, que fica o histórico, começa a tocar 10 vídeos do YouTube ao mesmo tempo. Eu tenho que ficar aquela loucura para tentar ir pausando cada um. Então, e aí eu ficava escutando podcast, eu ficava escutando review de celular, que eu nunca vou comprar. Eu não quero comprar um M3, né? Aí vou lá assistir um review do MacBook M3. Pior do que isso, é um review de uma Lamborghini, não sei o que. Você não vai comprar nunca, talvez, não vou comprar nunca. Nem tu quer, né? Nem eu quero, entendeu? E aí eu vou ver lá um review da Lamborghini e o meu trabalho, ó, indo lá para baixo. É impressionante. Eu tô planejando, fazendo uma coisa que envolve criatividade, que envolve concentração. E fica aquele zumbido lá, levando o processador da gente. Falando em Lamborghini, hoje... Só que um off-topic, nada a ver, né? Eu tava passando ali na frente do supermercado, aí tinha um cara com roupa preta, tipo assim, manga cortada aqui, todo fortão, com aquelas balaclava preta que parecia cor de assaltante, né? Uhum. Sentado em cima de um Porschezão, todo envelopado, tirando umas fotos lá, cara, chamou minha atenção na hora, caraca, eu quase bati o carro, entendeu? Então é esse tipo de distração que a gente convida para o nosso trabalho, que a gente traz para o nosso trabalho e depois a gente quer ser um programador diferenciado, a gente quer aprender coisas novas e fica perdido nessa questão do trabalho raso. Porque o trabalho raso é o que a galera faz, né? Tem muito... E também tem muito a ver com essa ideia do primeiro tópico, que é a incapacidade que nós temos de lidar com o tédio. Mas tem um outro assunto... Mas antes de tu entrar aí, Léo, deixa eu te perguntar aí uma curiosidade, né? Fica claro para mim que teve uma mudança de chave aí, né? Tipo assim, cara, eu preciso melhorar isso, eu preciso ajeitar minha rotina, eu preciso tirar as distrações. Eu acho que isso é o mais difícil, né? Porque a gente tá tão envolvido naquelas distrações, como você falou, tá a aba do YouTube aberta, tá o Instagram do outro lado, tá o celular que toca, tá isso, aquilo, outro. E eu acho que a maior dificuldade das pessoas é entender que não dá para continuar assim. Uhum. Como é que deu esse start em você, que você mudou assim, cara, eu vou mudar porque assim não tá dando certo, né? Começou com uma coisa muito besta, né? Começou com algo extremamente trivial, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso, que foi a organização de pastas no meu computador. Começou daí. Porque eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada, tu sabe, trabalha comigo, eu sou um cara mais criativo e tal, mas eu não sou aquele cara metódico que chega de manhã, toma o meu café e tem aqueles 10 minutos de meditação, né, sentado na grama, né, escutando a música, não sei o que, leio os meus e-mails, né, eu não sou esse cara. E high performance pra mim, eu acho que não é o meu chamado, digamos assim. O cara acorda de 5 horas da manhã, corre uma maratona. Se tu me ver na academia, né? Eu encontro alguns alunos na academia, já encontrei. Na academia eu normalmente não mexo no celular, não sei que esteja algum momento
quente ali, tô discutindo com o Cid, eu quero ganhar a discussão, né? Ei, mas porque não sei o quê. E aí eu fico mandando áudio, mas normalmente eu boto logo num locker lá e o celular fica preso, né? E aí o professor manda fazer 12, aí eu faço 10, né? Tal. O meu chamado não é essa questão do cara acordar às 6 da manhã, tomar café sem açúcar e correr uma maratona todo dia, né? Mas eu percebi, e aí eu tava contando pra ti agora, né? A gente fez aqui um briefing antes do podcast, e em 2007 ou 2008, no começo de 2008, 2007, eu fiz uma prova da Sun, que era do Java, que era o Sun SCBCD, Sun Certified Business Component Developer, que era uma prova de uma tecnologia que na época era nova, recente, a JB3 e tal, e essa prova não tinha os macetes daqueles test killer. Você não podia pegar tipo questões bisuradas para saber o que era. Aí eu peguei um livro de 500 páginas, um livro em inglês na época, e aí fui lendo o livro e fui fazendo um resumo do livro de 500 páginas. Eu gerei um resumo de 50 páginas. Se eu procurar hoje, até hoje eu tenho esse PDF, deve estar em algum e-mail meu, e fiz esse resumo de 50 páginas, escrevi o que eu estava aprendendo. Depois que eu escrevi o que eu estava aprendendo, depois, o pessoal aqui, golpe ligando, viu? Na hora do podcast. Aí eu escrevi o que eu estava aprendendo, depois li o livro 2 vezes, num dia, depois no outro. Fiz a prova e parecia coisa de criança. Parecia que as questões estavam fáceis demais, mas na verdade era uma prova normal, como qualquer outra, só que eu estava muito mais preparado, porque eu resolvi escrever e aprender de forma mais estruturada e organizada. E aí eu comecei a refletir que muita coisa estava desorganizada, eu estava fazendo retrabalho, né? Às vezes passava dias sem fazer aquilo que era o mais importante. E aí eu sempre organizei as minhas coisas em temas. Trabalho, família, sei lá, hobbies, né? Música, não sei o quê. Departamentalizado. Como se fosse biblioteca. E aí eu vi um sistema, né, do Thiago Forte, né, acho que ele nasceu fora do Brasil, mas é filho de brasileiro, mas ele produz mais conteúdo em inglês, e aí tem uma forma de estruturar muito mais baseada em produtividade. E aí eu comecei a aplicar essa forma de organizar e comecei daí a valorizar mais essa questão de ter o meu segundo cérebro digital e começar a escrever mais as coisas e organizar melhor, e a partir dali eu ter um local que eu consiga buscar uma base de conhecimento própria e dali começar a evoluir. Então, isso virou uma chave na minha mente. E eu comecei a dali começar a me preocupar. Aí comecei também a ler mais, né? Ano passado eu li bastante. Esse ano eu nunca li, nunca teve um começo de ano que eu cheguei nem perto de ler 14 livros, e eu tô lendo, aí tô grifando e tô jogando isso para meu segundo cérebro, e às vezes vou lá e escrevo, releio às vezes as citações que eu peguei para relembrar o livro. Tô criando desenhos, né? Lá no segundo cérebro é fácil, você cria desenhos e cria como se fossem mapas para te ajudar, mapas mentais junto com ícones e tal. E tudo isso tem me ajudado bastante a valorizar, digamos assim. Qual era a pergunta especificamente, só para eu finalizar aqui? Quando tu tinha virado a chave e entendido, cara, eu não posso continuar assim, eu preciso mudar. E aí essa organização me ajudou a começar a prestar atenção mais nessa questão de eu preciso tirar as distrações para de fato produzir algo que seja relevante, e isso mudou bastante, né? E outro livro também que é importante, e esse livro, Deep Work, eu acho que ele é o tipo do livro que eu acho que no final eu vou ter a sensação, que eu tenho a sensação disso com alguns livros, que o livro daria para ser resumido em 10 páginas. 10 páginas bem escritas, você conseguiria resumir tudo que o autor falou, né? Só que ele leva 300 páginas. Talvez uma questão para vender comercial, livro, né? Comercial e tal, né? Outro livro que também é nessa pegada, mas também é muito bom, e ele me deu um start, um clique importantíssimo, que é o livro chamado Essencialismo. Também é um livro que dá para provavelmente resumir
em 10 páginas, você pega, resumiria o livro todo. Tem um aplicativo que eu uso, que é o Blinkist, né? Que ele pega livros e resume em 15 minutos, né? Tem um texto que ele escreve e alguém falando no áudio, né? Então me ajuda, às vezes, a escolher qual livro eu vou ler próximo, né? Aquela visão top-down. Você tem uma visão panorâmica, aí, cara, isso aqui vale a pena aprofundar. Eu vou lá e aprofundo. E esse livro, ele faz um desenho, eu vou fazer aqui no ar, né? Virtual. E aqui você tem um círculo, você começa a investir tempo em cada direção, milhares de direções ao mesmo tempo. Era isso que eu fazia. Então, eu estou um podcast aberto, eu estou, sei lá, mexendo no celular, mensagem, aí eu já encheu o saco o podcast, eu vou assistir um review de celular, aí eu mexo um pouquinho, trabalho um pouquinho e fico fazendo esse círculo de milhares de coisas ao mesmo tempo, sem ter ideia do que de fato é essencial. Eu já sou programador desde 2000 e pouquinho, 2002, eu acho, 2001, foi quando eu tive, ou 2000, eu tive minha primeira experiência com programação, ou seja, a gente está em 2024, 24 anos atrás eu tive minha primeira cadeira de algoritmo, né? Que eu aprendi C, depois aprendi Assembler na faculdade, e depois Java, e profissionalmente mesmo foi Java, depois de alguns anos. E eu sempre amei programação. Quando eu vi programação pela primeira vez, cara, isso aqui é o que eu quero fazer pro resto da vida. Tentei abandonar engenharia, não abandonei e tal, mas recentemente eu parei para refletir o que é de fato essencial. Então, tem esse círculo, o cara gastando tempo com milhares de coisas. Tem um outro círculo que o cara gasta tempo com uma coisa, essa coisa ele foca bastante. E eu pensei, o que é o essencial na minha vida profissional? É claro que eu tenho uma prioridade na vida familiar e eu tenho prioridade na minha vida profissional. E prioridade não é uma palavra que a gente deveria tornar plural, né? Porque prioridade é a primeira coisa. Você tem outras coisas que você precisa fazer, mas tem uma prioridade. E a minha prioridade é ensinar através de vídeo, dentro do contexto da Coder. Então, gravando esse vídeo agora, eu estou fazendo aquilo que é prioritário no meu trabalho. Já o Cid está fazendo algo que não necessariamente é prioritário, mas que faz sentido nesse contexto. Então, e quando eu estou planejando, eu não estou fazendo o que é o prioritário, porque o prioritário não é o planejamento, mas ele suporta aquilo que é prioritário. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. E às vezes cara, eu tô cansado, com a mente estafada, vou continuar trabalhando, mas uma coisa que não é o que eu preciso fazer. Vou editar vídeo, que às vezes eu faço. Aí eu passo 8 horas, 10 horas editando vídeo, procurando o meme melhor para colocar. Então, aconteceu recentemente isso. Fiquei um tempão editando, entrei no fim de semana editando vídeo. Poderia ter terminado um curso? Poderia ter gravado um curso nesse período. E né? o pior, né? Às vezes você escolhe o meme, aí apresenta para uma pessoa e a pessoa gosta. Diz... Cara, ficou uma porcaria. Quem foi que teve essa ideia, hein? Ficou uma porcaria. Essa aí é pra Letícia, né? Pra ti também, viu? Pra ti também. Eu boto as piadas e tu... Não, cara, ficou horrível. Cara, eu gastei 3 horas pensando nessa piada, né? Eu fiz aqui um tracking perfeito e tal. Cara, ficou uma porcaria, não vai pro ar, né? Então tem muita piada, porcaria que fica interno. Mas eu parei pra refletir, né? E esse livro, eu tava conversando com uma amiga e disse, cara, eu li esse livro, não gostei muito. Já para mim fez uma diferença muito grande. E eu pensei assim, cara, não faz sentido se a minha prioridade é gravar. E se eu tenho essa clareza de que essa é a minha prioridade, ensinar, não faz sentido eu passar 3, 4, 5 dias sem gravar. E outra coisa é que, por mais que eu saiba que isso é uma prioridade, e a gente vai chegar também, viu, pessoal? Na prioridade do que eu entendo ser na programação, que muita gente está perdido, atirando para todo lado na programação e não sabe o que é prioridade. E a gente vai comentar sobre isso, principalmente também no evento. A gente vai falar aquilo que é essencial na programação, por isso que o evento, a gente entende que ele é muito especial nesse sentido, né? Porque a gente vai falar na essência. E se você foca na essência, a chance de você ter uma relevância muito maior é gigante. E eu parei para pensar e cheguei exatamente a essa conclusão. Cara, não faz sentido eu passar 3, 4,
5 dias sem fazer o que é essencial. E outra coisa, fazer o que é essencial, fazer aquilo que tem a ver com a minha prioridade, não é a coisa mais fácil que eu tenho para fazer. Nunca será a coisa mais fácil que eu tenho para fazer. E não necessariamente é a coisa que você mais gosta, né? Mas é necessária, né? Não, eu gosto. É algo que eu gosto demais. Vamos beber água junto, com 2 copos que combinam, ó. Bota aí os 2. Não era para aparecer, o Cid não queria que aparecesse, né? Mas vai aparecer aí, ó. Patrocinador aí, Minalba, né? Águas Indaiá. Quando eu falei essa história aí, não foi nem dizendo que você não gosta, mas quando é prioritário, você tem que Sim. fazer independente de gosto, né? Sim. É como estudar, é como ler, muitas outras coisas, né? É tipo assim, tem um dia que o cara tá muito afim de gravar e tem um dia que o cara não tá afim de gravar. Mas não é o fato de estar ou não afim que vai determinar aquilo que eu vou ou não fazer, Uhum. se precisa ser feito, né? E eu tenho um temperamento, posso dizer isso sem falsa modéstia, né? Eu sou o cara good guy. Total. Eu sou o cara de boa. Não gosto de, sei lá, de ser chato, tento ser o máximo legal. Sou chato às vezes, obviamente, todo mundo em algum momento vai ser chato, né? Eu sou o tipo do cara que eu pedi pro cara pintar uma parede e o cara disse, ó, Leonardo, pra você eu vou cobrar R$250. Eu, mas você quer minhas pernas. R$200 tá muito barato. Vamos fechar pelo menos aí nos 350, né? E eu paguei a mais pro cara porque eu vi, poxa... Isso é verdade, gente. Isso aconteceu de verdade e eu E aí sou eu prova. não contei pro Cid, né? Eu não quis contar pra ele. Rapaz, Cid, ele falou assim, cara, vamos tentar fechar pelo menos nos 350. Aí eu mandei um áudio pra ele, ei Cid, consegui, cara, fechei nos 350. Só que eu subi o preço do cara, entendeu? Então, eu sou o tipo do cara tranquilo, assim, meu temperamento, né? Se você curte os temperamentos ou acredita nisso, né? Eu sou o fleumático, cara de boa. Só que o fleumático também tem problemas, por outro lado, de achar que não tem nada para ensinar. Entendeu? Então, tipo assim, cara, outra pessoa já disse isso. Pra que eu vou falar também, entendeu? E você fica naquele eterno conflito interno de que você precisa entender que você tem algo para ensinar para as pessoas, principalmente porque eu sou professor e esse é o meu chamado, é o meu propósito também, né? Tem a ver com o meu propósito de vida, com a minha identidade, quem eu sou, eu gosto disso, né? Então, nem sempre é a mil maravilhas, né? É muito fácil, o cara gravou 100 aulas e foi de boa. Não é. Às vezes tem barreiras que a gente precisa estar vencendo, se você sabe, mas é o fato de que a gente hoje, eu peguei o celular e falei para os meninos lá, tava com os adolescentes, né? É bom conversar com adolescente porque a gente brinca, faz as marmotas lá e tal, né? E aí eu falei assim, gente, vou caçar. Presta atenção aí. Aí eu abri o iFood, peguei lá, escolhi um hambúrguer, né? Não fiz a compra não. Pronto, ó. 1000 calorias aqui, de boa, vai já chegar aqui, né? Brincando lá com os meninos. Por quê? Porque a gente perdeu essa noção de propósito. É muito fácil perder o propósito, é o que eu falei antes, né? É muito fácil perder o senso da realidade quando você está todo tempo no mundo digital, que você entra, pede um negócio, o seu corpo recebe 1000 calorias, né? Fica de boa lá, aí você ainda vai lá na geladeira, pega um Toddy, ou o cara ainda vai com raiva pegar na portaria, porque tem que ir andando, às vezes, ir na portaria, e a gente vai se acomodando, e no final a gente perde esse senso de que aquilo que é precioso demanda tempo, aquilo que é precioso demanda sacrifício, né? E com a chegada da IA, muita gente já aproveitando para ir para essa outra parte, as pessoas vão querer usar a IA como uma muleta, digamos assim, para andar com ela, depender dela, e isso vai matando uma série de características que para a gente é fundamental. Então, só para resumir, né, sobre o trabalho, 2 coisas que eu acho que é fundamental. Tem que ter equilíbrio, né, não trabalhar demais, tem que ter a saúde mental. Eu estou aqui trabalhando, focado, passo 1 hora e meia focado, e tem mudado muito dos últimos meses para cá, até a leitura tem me ajudado, ficar com menos tempo no celular tem me ajudado. Academia, eu vou para academia, o celular fica
Hoje eu esqueci o celular, nem levei, cheguei lá, procurei, não estava com o celular. O que é bom, isso é bom porque você vai se desprendendo, né, desse mundo da insanidade. Mas no final, e aí o fato de trabalhar e ter a possibilidade de sair aqui, abrir a porta e brincar com os meninos, ter esse equilíbrio é muito bom. Mas se você faz um trabalho focado, se você faz um trabalho direcionado para aquilo que é prioridade, não tem porquê. Claro, existem exceções, existem. Tem momentos que você tem uma janela ali com um propósito específico, né? Um projeto, começo, meio e fim, e você vai lá, entrega alguma coisa e faz um trabalho atípico, que é o que está acontecendo mais agora, por conta da semana que a gente vai ter na próxima semana, ok. Mas quando eu sempre saio aqui, eu tenho uma brincadeira com a minha filha tem 6 anos, ela é um palitinho de gente, né? 6 anos com um corpinho de 4, né? Bem magrinha. E aí eu gosto de brincar com ela e dizer assim, ó, vou dar uma cafuringuinha. Cafuringuinha eu fico dando uns beijos nela e fazendo cócega nela e brincando, né? Tipo, parece um judô assim e tal. Então, isso pra mim é a volta pra sanidade. Quando eu volto aqui pro estúdio, eu preciso, cara, eu tenho que fazer o melhor aqui, né? Eu tenho que tirar as distrações, não adianta eu fazer o meu trabalho 30% da minha capacidade, passar 8, 9, 10 horas fazendo. Não é sobre trabalhar mais, mas é sobre trabalhar melhor. E essas duas coisas para mim são fundamentais. Um trabalho focado e você focar naquilo que é essencial primeiro. O que é essencial primeiro? Eu vi um cara falando sobre a metodologia de produtividade mais simples do mundo. Acorde de manhã e é a 3, 2, 1. 3, 2, 1 dá 6 horas de trabalho. Gaste 3 horas com o que é a prioridade, gaste 2 horas com aquilo que é no segundo nível de prioridade, gaste 1 hora, talvez com o terceiro nível, com o resto das coisas que são menos prioritárias. E aí, com isso, eu preciso escrever um trabalho de conclusão de curso. Acorde de manhã, faça o que tem que fazer, gaste 3 horas fazendo isso, depois vai fazer o resto. Então, essas duas coisas para mim são essenciais. E eu, inclusive, estava refletindo que até a parte da educação, ensinar, tem até um nível um pouco maior do que a programação. Tanto é que eu viajo para a África para ensinar. Já fui 4 vezes para a África, né? 3, na verdade. Vou a 4ª, se tudo der certo. Então, vou lá para ensinar, passo 2 semanas e é um trabalho incrível. E eu amo fazer aquilo também. Ou seja, além da programação, que é uma paixão, eu ensino para os adolescentes, eu vou na África ensinar, eu gosto de ensinar sobre outras coisas, né? Estou estudando outras coisas para ensinar, porque é uma paixão. E isso é recente. Isso tem a ver com você parar e pensar, beleza, o que é essencial, tá? E aí, indo para esse terremoto chamado IA, a gente está passando por um período claro de oportunidades. As pessoas vão dizer, não, a gente está passando por um período de medo e confusão, pode ser que a perspectiva, né? Ou seja, de acordo com aquilo que você consome, se você consome muita coisa negativa, muito lixo, você vai acabar, obviamente, produzindo isso. Não tem como ir para frente. Mas eu tava refletindo sobre esse tema e falando especificamente sobre a parte de programação. A inteligência artificial é uma ferramenta. No final das contas, é uma ferramenta que vai nos ajudar a produzir melhor, com mais qualidade. Ainda não tem acontecido isso. O código tem piorado de qualidade, né? Os códigos têm voltado com mais frequência depois da IA. E claramente ela vai melhorar com o tempo, mas ela não vai substituir o ser humano. Não acho que isso vai acontecer, porque código não é como um vídeo de Golden, que o cara bota um vídeo de Golden para correr numa grama e o Golden tem 2 rabos. Ou seja, você sabe que um Golden não tem 2 rabos, mas lá apareceu no vídeo, mas não dá para ver direito. A cena principal, o rosto tá bonito e tal. Ou seja, uma aplicação não tem 2 rabos, né? Uma outra coisa também importante no mundo da programação, eu arriscaria dizer que mais da metade, talvez 1/3 do código escrito no mundo é um código acoplado com tecnologias, com más práticas de programação, porque é difícil escrever código bom, não é fácil escrever código bom, e a IA vai se basear nesse tipo de código, em código
que às vezes está completamente acoplado com a tecnologia e você vai... não sei se as pessoas sabem, mas não sei se tu sabe, Cid, a gente tem um conhecimento muito raso sobre redes neurais, né, sobre deep learning, né, que são as redes neurais profundas, né? A gente não sabe o que tem dentro. Essa é a realidade. Você sabe o algoritmo, né, o GPT lá, o transformer que foi usado para definir como essas redes vão crescer, mas como elas crescem interna, o comportamento interno a gente não sabe, é uma caixa preta, né? E a forma de resolver é uma forma de resolver na força bruta. No momento que eu tiro o programador e delego para uma IA fazer o trabalho do programador e ela não pode errar, porque se ela errar, o código não vai compilar, ela vai ficar lá refém de uma ferramenta. O que vai acontecer é que a gente vai estar simplesmente delegando para uma caixa preta o sucesso da minha empresa, ou seja, a responsabilidade já não é tanto da empresa, fica numa caixa preta de um terceiro. Claro, é claro que a IA vai transformar a forma como a gente lida com conteúdo, como a gente gera conteúdo, como a gente produz conhecimento e software, vai nos ajudar? Vai bastante. Mas é mais uma ferramenta das diversas ferramentas que a gente tem usado nas últimas décadas. A programação é muito diferente da época que eu estava na faculdade. Eu mesmo experimentei várias fases da programação, entendeu? Pô, tô trabalhando, sou novo, ou seja, em pouco tempo mudou bastante, vai continuar mudando. E o que vai exigir do programador é que ele domine o que é essencial para que a ferramenta possa ajudar ele a resolver problemas. Porque a IA, ela não vai ajudar muito para quem não sabe. Porque a gente vai precisar fazer as perguntas certas. E para fazer a pergunta certa, precisa de conhecimento. A pergunta certa, ela é muito mais difícil do que provavelmente a resposta. Porque você tem que... Quando você faz a pergunta certa, você aponta uma direção certa e você vai tentar resolver em cima daquela pergunta. Então, eu mapeei aqui, a gente estava conversando, eu falei sobre 4 perfis de como a gente encara a IA, e isso serve para programadores e não programadores. Tem um cara que é indiferente, o indiferente nem vale a pena comentar muito, porque tanto faz como tanto fez, ele nem sabe que tem, ou sabe e não está nem aí, beleza, está indiferente, continua tocando a vida dele e deixa a IA para lá, que para ele nem é mais uma ferramenta, é basicamente indiferente, não liga para aquilo, né? É o contrário do amor, né? O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, né? Não tô nem aí. A outra pessoa é o cara pessimista. O cara pessimista é o cara que imagina que não vale a pena estudar, não vale a pena investir tempo, e aí eu vou me apropriar aí de uma expressão do Fábio Akita, né? Recentemente fez uma live aí legal sobre o tema. É bullshit, é besteira. Porque, cara, estudar e investir tempo em se aprofundar, em alargar também, né, o range, que eu acho que eu nem comentei muito, né, esse que ele fala, o triunfo dos generalistas, a ideia é que você tenha uma base larga de conhecimento, porque o que a gente precisa é aprender, como generalista também, a conectar as coisas. Então o cara é um especialista do especialista do especialista, ele vai muito para fora do círculo e não consegue alargar a base para ter essas conexões e resolver problemas. No final, a grande conclusão do autor é que os generalistas têm uma capacidade muito maior de resolver problemas. E resolver problemas está na essência, está no coração da nossa profissão como programador, né? Mas esse tipo de cara acha que não precisa investir tempo, normalmente é uma pessoa que tende a ter medo, a ser mais medrosa, e as oportunidades vão passar para quem está afim, porque o cara não está afim, não tem o que fazer, a não ser, vai reclamar, dizer que não tem espaço e tal. Ah, Léo, eu tenho medo, mas eu não quero ser um pessimista. O que é que eu preciso fazer? Coloca a mão na massa, bota a bunda na cadeira, estuda, faz e usa a tua criatividade, entende o que precisa ser feito. Tem vários caminhos interessantes e mete as caras e vai fazer. Eu estava vendo recentemente um cara que não sabia programação, ele
em 4 meses, estudou programação, realmente se dedicou, montou uma aplicação, integrando com IAs e tal, e resolveu um problema que tem mercado, um problema de marketing e tal, de atendimento ao cliente, e fez lá uns fluxos interessantes, e uma grande empresa estava querendo comprar a empresa dele, que ele baseou em cima desse software. Ou seja, um cara que não sabia programação, teve uma boa ideia e correu atrás. Então, oportunidades tem a rodo, né? Teremos mais oportunidades, né? O nível, eu vejo pouca gente falando sobre isso, né? Mas o nível de complexidade vai crescer também. Em 1950 fizeram uma pesquisa de como as pessoas achavam que seria no ano 2000. Não sei se você já ouviu. Não. Não viu essa não, né? Eles achavam como seria no ano 2000. As pessoas achavam que iam trabalhar muito menos, que a qualidade de vida ia ser muito maior, que ia ter, sei lá, robôs ou sei lá, tudo mais automatizado, digamos assim. Na minha época que eu era criança, eu lembro que eu pensava que a gente ia estar com um carro voando, tipo os Jetsons, né? Pois é, e tal. E a galera acha, tipo assim, cara, não vai ter trabalho, digamos assim. Vai trabalhar muito mais, é um mundo de prosperidade e a gente viver no conforto trabalhando muito pouco. Foi assim? Não foi. A verdade é que, assim, essa evolução da IA, né, é uma evolução natural e que acontece, né? A gente já teve várias, digamos assim, revoluções, como a própria Revolução Industrial e tudo. Então, as coisas mudam e a gente se adapta a esse novo momento, né? Eu li, não sei quem foi que falou, que disse que dizer que a IA vai eliminar os programadores é a mesma coisa que dizer que as calculadoras iriam eliminar os matemáticos, né? Então, assim, não faz muito sentido isso, ainda mais que a programação, ela precisa de alguém. Por exemplo, a IA, ela não se subsiste por ela só, ela precisa de alguém para comandar ela, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente olhar para o lado positivo e realmente funcional da coisa, né? Como uma ferramenta, né? Mas o CEO da empresa XYZ falou isso. O CEO tá vendendo o peixe dele, né? Whatever, né? Se basear em headline do que CEO disse, né? O CEO da IBM, lá no começo, disse que o mundo precisaria de 3 computadores, né? Hoje tu tem 3 computadores aqui na mesa. Tem um celular, tem um computador, 2 relógios, né? O teu não tá funcionando porque já tá 3 meses sem bateria. Mas tá é um computador em potencial, né? Não é de fato, né? Porque tá sem bateria, mas é bonito, ele fica assim com a tela bem pretinha, né? Rapaz, tem não, né? Tem bateria não. Então, aí tem o pessimista, né? O cara que vai dizer que não vale a pena e tal, estudar, e tem um cara, e tem os otimistas, que eu dividi em 2 grupos. Tem um otimista ruim, que é o cara que vai dizer assim, caraca, eu vou conseguir fazer a tese, o trabalho de conclusão de curso do meu curso, usando o ChatGPT. Eu sou muito esperto, eu sou muito inteligente, eu fiz tudo em 3 dias, e eu entreguei o trabalho e ganhei 10, e sou eu, né? Eu sou o cara, né? Beleza, o cara tá colocando terra num trabalho preguiçoso, superficial, sem criatividade, e ele vai achar que isso vai levar ele para algum lugar, vai chegar lá na frente e vai bater. Pode ser que ele tenha sorte e consiga um trabalho e ele abra o olho e mude e tal, mas a IA vai promover uma geração de pessoas preguiçosas, assim como as redes sociais têm emburrecido a geração mais nova. Tem emburrecido adultos, assim como como já falei anteriormente, a pornografia tem destruído a cabeça de muita gente e destruído lares. A IA pode destruir a nossa capacidade criativa, que é aquilo que a IA não tem. A IA é funções, né? Neurônios são funções, e aí o objetivo dela é aproximar a uma determinada resposta, ou seja, é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta que vai revolucionar a indústria, não tem dúvida sobre isso, mas se a gente achar que a IA vai substituir a nossa capacidade criativa de entregar valor, você vai achar isso e milhares de pessoas não vão achar, e essas pessoas vão investir naquilo que interessa. Então isso é a perspectiva distorcida das pessoas, as pessoas não sabem o que é, e aí fica repetindo o headline, por mais que o CEO da NVIDIA, né,
ele queira vender o peixe dele lá, vender as placas dele lá, né? Sei lá, X1, qual é o nome da placa, que é a placa que é poderosa e está ganhando dinheiro a rodo, né? Uma das empresas mais relevantes do mundo. Isso não torna ele, o que ele fala, de fato verdade, né? É só uma perspectiva e acredito que isso não faz o menor sentido, tá? Então, essa geração de pessoas rasas que pode surgir a partir da IA, eu diria que é o otimista ruim, que é o cara esperto que acha que não vai ter que pagar o preço. Já o otimista bom, e eu estava falando aqui, inclusive com o Sidraque, citei também a questão lá do meu trabalho, né, que eu escrevi e tal, e que eu escrevi isso há 17 anos atrás, 2008, né, ou 2007, e eu lembro até hoje, eu lembro dos temas, eu lembro das coisas que eu escrevi, né, fixou na minha mente. A gente, para aprender, daí o fato de que o segundo cérebro é importante como uma ferramenta para você, de fato, aprender as coisas e, de fato, você ter profundidade. É um trabalho profundo dentro do processo de aprendizado. É um trabalho profundo no processo de aprender uma nova skill de programação, por exemplo. É um trabalho profundo. Tudo isso tem a ver com a saúde na nossa cabeça, tem a ver com discernir o que é essencial, tem a ver com o trabalho profundo, tem a ver com a inteligência artificial, que é uma ferramenta poderosíssima. Por exemplo, nos livros que eu estou lendo agora, a primeira coisa que eu tenho feito, eu vou lá, ChatGPT, por exemplo, e peço para ele trazer um resumo desse livro. ChatGPT não é bom, viu, pessoal, para citações. Por quê? Porque é estatístico, porque é aproximações. Ele não vai citar de forma precisa um autor. Me deu uma citação aí do Pelé, né? Ele não vai trazer a citação exatamente como é. Ele vai tentar pegar algumas coisas que ele disse, juntar e gerar um gerador de lero-lero. Você pega aquele texto. Me deu uma citação de Shakespeare. Aí ele vai te dar um texto. Tu bota esse texto no Google, tu vai ver que não é a citação do cara. Ele misturou talvez 3 citações e fez uma terceira que o cara nunca disse, entendeu? Então, mas a IA é uma excelente ferramenta para aprendizado, no sentido de ter aquela visão panorâmica. Então, eu peguei um livro, aí fui lá e coloquei trabalho profundo, autor tal, acho que é Cal alguma coisa, né? E aí coloquei lá o nome dele e ele me mostrou o resumo do livro. Me dá aí as premissas, né? Quais são as premissas ou quais são as conclusões do livro em uma lista com uma explicação. Ele foi lá e trouxe as premissas. Aí, a partir dali, poxa, já sei, então é isso, isso e isso. Quando eu for ler o livro e for fazer o meu resumo, aí eu já vou colocando as citações, já vou entendendo o que se trata, já dou uma olhada no sumário para ver, ou seja, top-down, em cima, e vou me aprofundando, mas eu não deixo de ler o livro. Por quê? Porque a leitura é importante, o tempo, esperar para passar pelo processo todo é didático para eu saber esperar as coisas também, né? Eu não vou aprender uma nova habilidade de um dia para a noite, então passar pelos processos é importante. E muita gente está fazendo coisas incríveis com IA. Muita gente tem aproveitado essa oportunidade. Nós tínhamos uma época dos artesãos. Pessoas que trabalhavam com as mãos e produziam uma coisa de cada vez. O cara que fazia um móvel e tal. Depois a gente veio a Revolução Industrial, né? Você teve, na Revolução Industrial, as máquinas começaram a substituir o ser humano, de lá para cá. Isso continua do mesmo jeito, né? Teve a Revolução Industrial e as pessoas começaram a fazer outro tipo de trabalho, né? Tem até o filme lá do Chaplin, de tempos modernos, né? De apertar parafuso e tal. Depois você teve a revolução da conectividade, da informação. Com a internet. Com a internet, né? Você tem informação, o que você quiser, na hora que você quiser, informação demais. E agora, o que a gente precisa aprender a fazer, o que vai exigir tirar um pouco da preguiça de pensar e fazer as conexões,
é exatamente transformar a informação em conhecimento. A IA ajuda nesse processo, mas ela joga muita coisa que não é verdade, muita coisa que é imprecisa. Ela começa a alucinar em alguns momentos e se a gente não conhece o assunto, a gente pode simplesmente ir para uma direção errada. Por isso que a gente precisa aprofundar, a gente precisa voltar para as fontes primárias, né? Mas é inegável que pessoas estão fazendo coisas incríveis com IA. Pessoas já estão mudando de vida com IA. E se a gente simplesmente ignora o movimento e acha que é só mais uma ferramenta qualquer, que eu escolho ou não participar, a chance de a gente ficar defasado é muito grande. E trazendo essa ideia do segundo cérebro, de você escrever, porque a gente só aprende escrevendo, né? Seja num rabisco de papel, seja escrevendo código, seja escrevendo aquilo que você lembra isso é importantíssimo, né? E as pessoas têm perdido a habilidade de escrever. Agora é só vídeo e o cara quer tudo de mão beijada. Mas se você escreve e você coloca isso no lugar e você organiza isso, a competição, depois de um tempo, fica desleal, entendeu? Porque um cara que viu um vídeo sobre o livro de 500 páginas que eu li sobre Business Component lá do Java Enterprise Edition, né? JE. O cara que leu um livro e o cara que assistiu um vídeo e eu que li um livro e fiz um resumo, o cara vai daqui a 3 dias já esqueceu tudo e eu 17 anos depois eu lembro. Entendeu? Se eu for falar de AJB, injeção de dependência, tudo eu aprendi nessa época lá, né? Eu lembro que eu fui fazer um curso, foi meu primeiro curso, eu sou professor hoje graças a essa tecnologia, e eu talvez na época não tinha essa cultura de escrever, fiz isso, por quê? Porque eu tinha um curso para dar, então eu tinha um objetivo e um propósito para cumprir, nem sabia que aquilo ali tudo ia desaguar no que desagou com a gente ter centenas de milhares de alunos, né? São quase 400 mil alunos. Nunca imaginei chegar nessa marca, mas teve um propósito. E aí eu fiz de um jeito que aí eu realmente aprendi a tecnologia, ministrei aula e depois acabei amando o ensino e estou aqui até hoje ensinando. Então é uma ferramenta incrível. E a gente passa para o nosso último tópico, que é exatamente o que é essencial na programação. Né, que é inclusive o tema que a gente vai abordar dentro das 3 lives. A gente vai falar daquilo que é essencial, que é entregar valor através da tecnologia. E entregar valor através da tecnologia não é necessariamente escolher somente a melhor framework do mercado. Né? Eu até gravei um vídeo recentemente sobre isso. Tem muito mais a ver a gente proteger as empresas das tecnologias, porque as tecnologias mudam o tempo todo. Mas o negócio da empresa não deveria ficar refém, não deveria casar com comunhão total de bens com o framework, porque o framework pode te trair e no final tu ficar refém de uma mudança que, por exemplo, os frameworks estão mudando aí todo tempo. Ontem eu estava vendo uma mudança no React Native que foi grande, que começaram em 2018 e veio desembocar agora, né, depois de muitos anos, né, sei lá, 5, 6 anos de trabalho para trazer uma versão nova aí. E então, se a gente foca em transformar ideias em aplicativos, né? Gerar valor, criar oportunidades, ou seja, ter a capacidade de, a partir de algo que você recebeu uma ideia, gerar valor, entregar algo concreto que pode ser, digamos assim, usado de fato para trazer benefícios para a empresa, e isso para mim é o foco e a essência de um programador. Se ele vai usar a linguagem A, B ou C, se ele vai usar IA no processo, se ele vai, sei lá, usar framework A, B ou C, ou se ele vai fazer na plataforma XYZ, isso é menos importante, porque o foco é a gente ser capaz de entregar valor através da tecnologia. E pouca gente tem essa capacidade de ter uma ideia e de conseguir transformar isso em aplicativo. Existem passos, existem estratégia, existem tática, existe prática. A gente vai falar na semana lá, né, de todo um percurso estratégico,
uma abordagem tática para a gente selecionar padrões de projetos, selecionar ferramentas táticas para nos ajudar a escrever código, e nós vamos mostrar na prática também. Tá? Nós vamos escolher frameworks, linguagens e mostrar isso de forma prática. Está aqui, a gente escreveu o código assim, separou assim. Por que esse código tem mais valor do que o código que a IA está cuspindo? Porque esse código ele separa aquilo que é o coração do negócio daquilo que é tecnologia. A gente está protegendo o código para que ele seja durável, que ele seja atemporal e ele só mude quando o negócio mudar. Ele só mude quando tiver, de fato, uma mudança de fluxo na empresa, porque se entendeu que esse fluxo é melhor do que o antigo. Ou porque teve um decreto aí do governo que tem que mudar aqui a regra de calcular tal coisa. Aí você muda, mas porque o negócio mudou, não porque a tecnologia está impondo uma mudança desnecessária para o negócio. Então, essa ideia, né, assim, como transformar ideias em aplicações, é exatamente o tema que a gente vai aprofundar e vai ficar muito mais claro lá, porque eu vou mostrar para vocês as ferramentas. Mas, e o CEO, pegando lá a fala do CEO da NVIDIA, o que ele disse uma coisa importante. Ele disse o seguinte, as pessoas que serão valorizadas é aquelas pessoas que têm a capacidade de entender as coisas, o negócio, o problema e aquilo ali gerar a solução. O código nem será tanto problema. Eu acho que o código ainda será um problema, ainda precisaremos escrever muito código, validar muito código, mas o que ele falou está completamente certo. Você entender algo, ou seja, você viu um problema, você teve uma ideia e você conseguir extrair daquela ideia uma abstração do mundo e gerar isso e colocar isso no concreto, no código. Se a IA vai te ajudar a ter uma produtividade X% maior, que venha. Isso é muito massa. Se a IA vai ajudar a detectar bugs com maior facilidade, muito massa. Mas não é isso que é um papel de um programador. Não é uma mera pessoa que vai escrever código e pronto, minha contribuição com o mundo é isso. É muito pouco, é muito raso. É o cara que acha que o otimista bom, que acha que vai ser um espertão, que vai com pouco esforço conseguir galgar um grande sucesso porque ele fez um hack ali de alguma coisa, entendeu? Pode acontecer, mas é a mesma chance do cara ganhar na Mega Sena. Ou muito próximo disso. É uma pessoa em talvez centenas de milhares de pessoas que vai conseguir sucesso nessa linha. Mas o cara que entende que ele precisa voltar para aquilo que é essencial, e a partir do que é essencial ele vai para qualquer lado que ele queira, hoje eu posso dizer com tranquilidade, eu aprendo qualquer linguagem de programação. Até hoje eu não vi nenhuma linguagem que eu diga assim, cara, isso aqui não dá para aprender. Claro, tem linguagens de programação que é só espaço em branco, né? Tipo assim, 10 espaço em branco é um comando. Aí não fica nada, tu não vê nada, só vê um monte de espaço em branco, né? Claro, são linguagens estranhas e mais de brincadeira. Mas em linguagens dessas, por exemplo, ontem eu estava olhando o sistema de módulos do Rust, né? Como funciona e tal, para eventualmente fazer algum vídeo lá pro canal. Tipo, entendi, aqui funciona assim, usa esse princípio já vem ou tem a questão do borrowing, né? A parte de como ele lida com gerenciamento de memória e tal, que é diferente de outras linguagens, e você vai estudando, pronto. Ali você organiza as ideias, faz de uma forma sequenciada. Então, a tecnologia em si não é um problema, desde que você saiba aquilo que é essencial e foque no que é essencial, para você entregar valor de forma diferenciada para as pessoas. Então, fazendo aqui um recap, né? Fazendo uma recapitulação. Gente, não dá, né? Até olhando para a câmera aqui, às vezes olho para o Cid, olho para o meio, olho para a câmera, né? Para cima. Mas não dá para a gente imaginar que a gente vai conseguir ser um profissional de excelência se a nossa vida também, não estou falando de high performance, não estou falando de acordar às 5 da manhã e correr uma maratona e não comer besteira nunca, não é isso, né? Mas você vive uma vida minimamente equilibrada, porque a sensação que eu tenho é que muita gente é como se fosse um monte de gente indo pro matadouro, entendeu? Assim, todo mundo meio emburreceu. Tem um livro chamado Emburrecimento Programado, né? Um livro super, um clássico, famoso pra caramba. E as pessoas têm tido esse processo de emburrecimento programado. E a IA pode ser uma ferramenta
incrível para trazer mais emburrecimento programado para aquelas pessoas que acham que ela será a solução de todos os problemas da humanidade. Ou seja, se o cara encara dessa forma, a chance de ele ficar preguiçoso e ficar sedentário intelectualmente é muito grande. Da mesma forma que o iFood, né, trouxe a nossa caça, né, a caça vem até... É como se um animal viesse, deitasse em cima do fogo e pronto, agora eu vou esperar assar para você comer. Não é assim que funciona, né? E eu acho que isso pode trazer uma série de prejuízos para as pessoas. Não acho que, em forma nenhuma, a IA vai tirar o nosso trabalho. Não é simplesmente porque nós somos uma escola de ensino, mas porque, olhando para a situação, é muito mais complicado do que... apareceu o Devin, né? Um engenheiro de software que resolve, sei lá, 3% dos problemas, né? E eles botam as estatísticas lá que ninguém sabe de onde veio, 13% melhor em relação ao quê? Que problema é esse? Né? E uma coisa que eu até comentei num vídeo curto que eu gravei, a IA ela não vai saber contar a minha história. Ela não sabe contar a história do Cid, ela não sabe contar a tua história que está assistindo. Ela também não sabe contar a história da empresa que tu trabalha, nem sabe contar a história da minha empresa. O que ela vai conseguir fazer eu vou subir minha base de código inteira para lá e ela vai me ajudar a resolver problemas, vai me ajudar a migrar código, vai resolver vai encontrar bugs que a gente não eventualmente viu, que a gente necessariamente não tenha visto no primeiro momento. Então ela vai nos ajudar sim e vai aumentar a produtividade sim, mas tirar a criatividade, saber implementar um novo recurso que não foi implementado, uma nova funcionalidade que ainda está na cabeça das pessoas, isso eu diria que ela não vai conseguir substituir. Ela entende o teu código, entende os padrões e ali ela pode ir seguindo o mesmo padrão e te ajudando a programar de forma mais rápida. Então tudo isso é bom, tudo isso, essas ferramentas são incríveis. Eu acho que vai abrir um leque de possibilidades. Mas se você tiver a capacidade de transformar ideias, né, as tuas ideias do teu cliente, né, a conversar com o cliente e pegar essas ideias e transformar isso em valor, em solução, eu diria que o risco de você estar defasado no mercado é muito pouco, né? As coisas que a gente está falando aqui sobre cuidar da tua mente, né, ter uma vida equilibrada, trabalho focado, focar naquilo que é essencial, usar a IA como uma ferramenta para te ajudar, mas não de forma preguiçosa, não matar a tua criatividade, focar no que é essencial na programação, aprender a transformar ideias em valor, tudo isso é atemporal. Se eu posso falar sobre esses assuntos, daqui a 3 anos ainda será atual, porque trabalho focado é atual, a não ser que tenha uma revolução das máquinas, a gente não trabalhe mais e fique comendo, que nem naquele filme do Wall-E, né? Dolly, sei lá como é que era, que é aquele bonequinho é da Pixar, é uma animação, né? Acho que não sei se é o Wall-E ou é Dolly, mas vamos lá, eu vou deixar passar aqui, depois eu boto aí na edição. Mas a galera ficava só deitada, todo mundo muito obeso, comendo e as máquinas trabalhando. Se não for isso, que não vai acontecer, tudo isso é atemporal. Estudar é atemporal, ser uma pessoa melhor é atemporal, buscar o equilíbrio é atemporal, usar as ferramentas para nos ajudar. Isso tem acontecido desde sempre, desde, sei lá, antes de Cristo, as pessoas usavam as ferramentas para ajudar no trabalho, para tornar o trabalho melhor. Desde o homem que fez lá a faca e tal, e definiu a roda, tudo isso é uma evolução e continuará da mesma forma. Então, para concluir, foque naquilo que é essencial, participe da semana, o link está na descrição, vai ser uma semana muito legal, vai ser muito conhecimento colocado lá. Eu vou detalhar como a gente faz um plano estratégico. Não é para você fazer a aplicação de jogo da velha, né? Para você fazer aplicações que de fato sejam relevantes para o mercado. E tem coisa, gente, que eu vou falar que vai abrir a tua mente. Se tu pega aquilo ali que eu falo, se aprofunda e tu incorpora aquilo, até para uma entrevista de emprego, que tu vai falar
e nessas coisas que eu vou estar colocando, o cara vai dizer assim, poxa, esse cara é diferenciado. Tu chega pro cara dizendo assim, ó, o cara vai te fazer uma pergunta técnica e tal, como é que você resolveria esse problema técnico aqui? Tu diz assim, ó, dependendo do problema, a gente precisa ir atrás do especialista. Porque se a gente confiar só na capacidade nossa de entender o negócio, a gente pode fazer uma coisa que não tem nada a ver com... Eu converso com um especialista, a gente pega aquilo que ele falou e eu quero traduzir isso em código, mas não usando o jargão tecnológico, usando o jargão do negócio, para que o código entregue valor para o negócio. De tal forma que o especialista seja capaz de olhar para o código com uma certa orientação e ver o negócio expresso ali dentro, não misturado com um monte de tecnologia. Dali a gente escolhe padrões táticos que vão trazer um caráter atemporal para a minha aplicação. Por quê? Porque a gente protege a aplicação desse emaranhado com tecnologia, que é um erro que muitas empresas têm cometido. Mistura a tecnologia com o negócio e você não sabe mais o que é código de infra, o que é código de negócio. E se você fala isso numa entrevista, o cara diz assim, poxa, esse cara aí pensa diferente. Eu estava conversando com um dev que já tem muitos anos de mercado, e eu fiz essa pergunta para ele, qual é o papel mais importante de um dev dentro de uma empresa? A maioria não sabe responder. Né? Se tu chega numa entrevista e tu responde essa pergunta para o cara que está te entrevistando, é um cara técnico, tem uma boa chance desse cara que está te entrevistando não saber responder isso, mas tu sabe. E isso pode mudar até a tua forma de se portar numa entrevista de emprego, aprendendo aquilo que eu vou te mostrar nessas 3 lives, entendeu? Então, participa, link tá na descrição. Eu falei bastante aí do... né? Não sei nem quantas horas deu aqui de papo, mas eu tenho certeza que tem muita coisa legal que a gente pode fazer mudando a nossa perspectiva. Quando você fica repetindo a mesma coisa o tempo todo, a tua perspectiva fica distorcida e tu acaba talvez deixando passar oportunidades que são incríveis. O fato é, a realidade, a inteligência artificial é uma realidade, a gente vai ter que conviver com ela, e isso pode nos ajudar a potencializar aquilo que a gente já tem de bom, né? Então, eu tenho 2 possibilidades diante desse cenário. Ficar me lamentando ou tentar entender como a IA funciona e como ela pode me ajudar no meu dia a dia de trabalho. E é exatamente isso que a gente vai fazer, né, na próxima semana, onde a gente vai falar sobre transformar ideias em aplicações e falar sobre o segundo cérebro e como a IA pode te ajudar no teu dia a dia de trabalho. E nem tudo ela vai resolver, né? Vai resolver uma parte, vai ser mais uma ferramenta no nosso cinto aí do MacGyver. O pessoal não sabe o que é o MacGyver, né? Mas só os mais velhos, como eu, né? No nosso cinto de habilidades aí. Talvez você falar do Batman e o pessoal vai entender. Do Batman, pronto, Então, mais uma ferramenta importante, mas que vem agregar, mas que ela não vai substituir outras coisas que também são fundamentais, né? E nesse evento, a gente vai estar mostrando boas práticas, excelentes práticas de como você pode colocar isso em código, né? Como você pode transformar desde a concepção da ideia até você chegar ali no nível do código e conseguir fazer esse percurso e ter um percurso claro para que você possa trilhar para esse propósito de entregar valor através da tecnologia, que é o nosso chamado, né? Acho que a maioria das pessoas tem esse chamado como programador de ser um resolvedor de problemas através da tecnologia. É isso? Fechou, hein? Então pronto, gente. Obrigado. Eu achei que o Cid ia falar mais, mas não deixei o Cid falar. Ficou ele não chato. Deixou, quando eu tentei falar, ele... Eu pisei aqui no pé, né? Dá um chute na canela. Mas... Peraí. Então, gente, é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que tenha sido um papo bom para vocês, que vocês possam refletir um pouco sobre aquilo que foi falado. Algumas coisas um pouco mais contundentes, né? E outras coisas falando de uma perspectiva não só meramente do bit e do byte, mas que a gente possa levar a nossa perspectiva para um patamar acima, porque essas coisas que são mais humanas influenciam demais a nossa capacidade de entregar. Tenho só para finalizar, né? Tenho conversado com muitas pessoas que estão quebradas.
É triste, né? Você vê uma pessoa muito nova com burnout, com depressão e tal, e fica mascarado, né? Homens normalmente têm uma dificuldade até de saber que estavam com depressão, exatamente porque a gente consegue mascarar algumas coisas de forma, às vezes quando não é tão pesado, você mascara e fica vivendo ali de uma forma muito longe do que seria o ótimo, né? Então, todas essas coisas fazem muita diferença. Claro que nosso chamado aqui é para falar de tecnologia, para tratar assuntos relacionados à tecnologia. A gente vai fazer isso durante o nosso canal, durante os nossos cursos, durante esse evento, tá? Mas pense um pouquinho sobre o teu estilo de vida, que isso acaba impactando demais naquilo que tu entrega do outro lado, que é exatamente a nossa prioridade, o nosso propósito dentro do trabalho. Claro que o trabalho não é tudo, é uma parte importante, né? Dignifica o homem, mas e dignifica a pessoa, né? Mas tem outras coisas essenciais também que a gente precisa cuidar e com certeza faz sentido você refletir sobre aquilo que foi falado. Beleza? Então é isso. Deixa o like. Valeu, pessoal. Compartilha o vídeo. Segue o canal se você está conhecendo a gente pela primeira vez através desse podcast. A gente se vê no próximo vídeo. Aí sim, falando de tecnologia, de linguagem, mostrando como faz as coisas na mão na massa. Tem muita coisa legal vindo por aí. Grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.